meus amores, a paz, Senhor Jesus. Hoje eu vim com um testemunho, vim falar algo de como Deus me chamou para pregar a palavra dele, tá? Quando eu era assim mais nova no evangelho, logo que eu aceitei Jesus, a primeira vez que eu aceitei a primeira, me desviei e voltei de novo, né? E para honra e glória do Senhor, estou no caminho do Senhor até hoje, né? Então, quando eu aceitei a Jesus a primeira vez, eu não entendia nada, vezes nada da palavra de Deus. E quando eu aceitei a Jesus na segunda vez, o meu encontro com Jesus foi um encontro verdadeiro. Eu sei que isso acontece muito dentro da igreja. Tem muitas pessoas que estão dentro da igreja que nunca tiveram encontro com Jesus. Ouve a palavra, mas parece que a palavra não penetra no coração. E isso aconteceu comigo na primeira vez. Mas na segunda vez foi diferente. Eu aceitei a Jesus em 2000. Quando eu aceitei a Jesus, eu senti logo assim um fervor da palavra dentro de mim. Eu sentia o desejo de ler a palavra toda hora, o contrário do que acontecia da outra vez, né? Da primeira vez que eu aceitei Jesus. Quando eu aceitei Jesus a primeira vez, eu tinha 13 anos. Me afastei dos caminhos do Senhor com 15 anos. E aí eu voltei no ano de 2000. Hoje eu tenho 42 anos. E foi diferente. Dessa vez foi diferente. Da primeira vez, como diz, né? Como muitos dizem, que se você não vem pelo amor, você vem pela dor. Na primeira vez eu fiz assim uma prova com Deus, Deus me respondeu e eu fui para a igreja. Faltava 3 dias para o carnaval, eu estava já com minha roupa toda preparada quando eu decidi ir para a igreja. Só que eu lia a Bíblia e eu não entendia nada do que eu lia. E eu não persisti naquilo ali, entendeu? E quando foi dessa vez, eu aceitei a Jesus e eu quis logo saber mais de Jesus. Eu quis logo ser batizada com o Espírito Santo. Eu quis logo entender os mistérios de Deus. Eu quis logo assim ter mais intimidade com Deus, ter intimidade com Deus, né? Coisa que da primeira vez eu não tinha, eu não pensava dessa forma. E aí, assim que eu comecei a ler a palavra de Deus, eu comecei a ouvir a voz de Deus. Tem outros vídeos que eu digo para as pessoas, eu digo, olha, as pessoas elas não estão acostumadas a ouvir a voz de Deus, mas eu ouço a voz de Deus, eu ouço Deus falar comigo. E é para ver como é diferente, né? Então, quando eu comecei a ler a palavra de Deus, eu comecei a ouvir Deus falar comigo, Deus me direcionar na palavra. Tinha vezes que eu dizia assim, Senhor, hoje eu não sei onde que eu leio, se eu tiver a oportunidade para me dar uma saudação na igreja, onde que eu vou pregar? E eu ouvia Deus dizer para mim qual era o capítulo, qual era o versículo, qual era o livro. E aí eu comecei a ouvir a voz de Deus e eu comecei a gostar de ouvir a voz do Pai, de me sentir amada, de me sentir acolhida por Deus. Então eu comecei a dizer para o Senhor que eu queria ler a palavra e eu queria entender. Aí eu comecei a descobrir mais de Deus, descobrir sobre os dons espirituais, quando tem, né, sobre o dom da palavra. E eu comecei a dizer para Jesus, Jesus, eu quero o dom da palavra, eu quero ser fervorosa, quando eu pregar a tua palavra, eu quero ser fervorosa, eu quero sentir a tua presença, eu quero sentir a presença do Espírito Santo, eu não quero ser apagada, mas eu quero sentir Deus ali na minha vida, eu quero sentir eu diminuir e sentir Deus crescer em mim, eu quero falar e que verdadeiramente seja de ti que eu esteja falando. Não que não seja de mim, que seja coisa assim que venha na minha mente de mim mesmo. Eu não quero assim. Eu quero eu falar, meu Deus, verdadeiramente ser o Senhor falando. Falando com aquela pessoa que eu não conheço, com aquela pessoa que eu nunca vi. E Deus começou a trabalhar na minha vida. Deus começou a me usar de maneira tremenda. Deus começou a me dar a palavra. Às vezes eu estava dormindo, quando era de madrugada, Deus me chamava. Deus dizia, Nete, acorda, tá na hora. E aí eu ia ler a palavra, eu ia orar. E o Senhor começava a falar para mim. O dia era que eu tinha que pregar, quando eu ia ter a oportunidade. Tinha culto que eu sabia que eu ia ter a oportunidade, porque Jesus já tinha dito para mim que eu ia ter a oportunidade para pregar.
Tinha culto que eu ia, que o Senhor, ele já tinha me mostrado a pessoa com quem eu iria falar. Aleluia, Jesus. Então isso foi tudo assim diferente. A segunda vez, a glória da segunda casa, né, que é maior do que a da primeira, foi assim na minha vida, foi e é na minha vida dessa forma. Então Deus começou a trabalhar na minha vida, Deus começou a me chamar, me dar oportunidade para me levar a palavra, evangelizar, coisa que da primeira vez eu ia evangelizar com a campanha, né, a campanha de oração que eu participava, mas não era a mesma coisa. Eu não conhecia Jesus, eu estava na casa dele, mas eu não conhecia ele. É igual eu convidar você para vir visitar a minha casa, você vai conhecer a casa, mas você não me conhece. Você não sabe nada de mim, você não sabe o que eu gosto, você não conhece, né, a minha maneira de ser, você não sabe se eu sou uma pessoa calma, se eu sou uma pessoa agitada, você não tem intimidade comigo. Assim era comigo. Eu ia para a casa de Deus, eu amava ouvir os louvores, ouvir a pregação, mas eu não entendia a pregação, né? Eu senti uma paz dentro de mim, mas eu sentir a paz não significava que eu estava entendendo o que estava pregando, né? O que eu lia na Bíblia eu não entendia, aquilo me doía a minha cabeça. E eu dizia para Jesus, Jesus, eu leio, eu não entendo isso aqui. Era porque faltava florescer em mim, né, o entendimento. Quando a gente aceita Jesus, a gente deve pedir ao Senhor, Senhor, me dá entendimento na tua palavra, me dá o conhecimento da tua palavra, me ensina, me evangeliza. A Bíblia diz que o Espírito Santo, ele nos evangeliza até a gente dormindo. Então isso começou a acontecer na minha vida, não era só mais o que eu poderia ler, o que eu ia ler, não estava ali só dentro da palavra, não, começou o que eu lia, começou a refletir em mim, começou a acontecer em mim de verdade, começou eu comecei a sentir verdadeiramente o desejo de ler a palavra, e quando eu lia, eu era assim transportada por meio daquela história que eu estava lendo, e eu começava a imaginar como foi a história de Lázaro, como foi a história de José quando foi jogado naquela cova que os irmãos jogaram ele, né, dentro daquela cisterna. É uma cova, né? Pois é. E aí eu começava a imaginar como Daniel, quando foi jogado na cova dos leões, era como se eu estivesse vivendo a palavra de Deus. E então era diferente, né? E aí o Senhor começou a me dar oportunidade nas igrejas, e eu comecei a levar a palavra, mas teve algo diferente também. Eu comecei a me preocupar com como eu falava, como eu andava, como eram minhas vestes. É porque tem gente que diz assim, o teu caráter não é refletido na tua veste, né? Assim, é porque na verdade a tua veste, ela é refletida pelo teu caráter. Esse que é o certo. Se o meu caráter for bom, claro que eu não vou andar de qualquer jeito, né? Se o meu caráter for ruim, eu vou andar bem, né? Então eu comecei a me examinar, eu comecei a me ver verdadeiramente, será que eu era digna de estar pregando essa palavra pela maneira que eu andava, pela maneira que eu falava, da maneira que eu me comportava? Eu comecei a sentir assim um temor, porque carregar o peso da palavra de Deus não é para todo mundo, entendeu? Não é para todo mundo. Então eu comecei a me preocupar da maneira qual era o meu proceder, né? Da maneira que era o meu procedimento no meio das pessoas. Então eu comecei a ver que tudo era diferente. E aí, quando foi um dia, Deus usando uma mulher para mim, né? Uma serva de Deus, ela chegou, ela disse assim, olha, Deus tem pressa contigo. Deus tem te dado o dom da palavra para você pregar a palavra de Deus em tempo e fora de tempo, em todo lugar. Quando Deus dizer vai, vai, e não temas, porque o Senhor é contigo. Ele manda te dizer que tu tem que ser forte, corajosa e não temer, porque Ele é contigo. E eu comecei a pegar aquilo ali para mim, né, para minha vida. Então, quando eu queria se sentir um nervoso, eu, não, Deus está comigo, meu Deus, Ele não é Deus de confusão. E Deus começou a se revelar para mim poderosamente,
Deus começou a me dar sonhos. Certa vez eu sonhei que eu estava em cima de um palanque. E aí eu lembro que eu estava de joelho, né, com a cabeça baixa, orando. E quando eu me levantei, que eu virei, era uma multidão que não tinha fim. E eu era pregadora. E aí aquele sonho foi maravilhoso, porque no meio da pregação, Deus libertava pessoas que estavam possessas, Deus curava pessoas aleijadas. E quando eu acordei, eu disse, Senhor, tu ainda vai me usar desse jeito. Eu fiquei assim tão feliz, eu disse, Senhor, a tua glória na minha vida não tem riqueza neste mundo, né? Que possa comprar esta glória, que possa pagar por essa glória. Nada se compara. O ouro dessa terra, né, o ouro material, ele não pode ser comparado à glória de Deus. E aí Deus começou a estar me usando, a estar revelando para mim. E eu dizia para Jesus, Jesus, me usa quando eu for orar por uma pessoa, que aquela pessoa possa ser curada. Senhor, me usa para quando eu evangelizar uma pessoa, a pessoa ela queira te aceitar como Senhor e Salvador da vida dela, assim como foi comigo. Senhor, me usa para quando eu orar por uma pessoa viciada, uma pessoa como eu era, porque eu era alcoólatra, né? E aí, que eu possa orar e aquela pessoa verdadeiramente ser liberta. E eu comecei a pedir para Deus, e Deus começou a me dar sonhos, onde Deus ele me mostrava, eu